Fala, meus amigos, espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade a algo que na aula passada eu tinha feito aqui de uma maneira mais rápida e agora eu quero fazer com mais detalhe para que você absorva esse conhecimento. Existem algumas plataformas que oferecem imagens de satélites gratuitas com resolução significativa. Lembrando que a resolução espacial, ela depende exatamente daquilo que você quer realizar. Então não existe imagem boa e imagem ruim. Existe imagem que me atende e imagem que não me atende, ok? Mesma coisa para resolução radiométrica, temporal e espectral. Beleza? Dito isso, eu gostaria de acessar esse site com vocês. dgi.imp.br/catálogo/explore. Então, pode fazer isso aí no seu computador. Você vai dar de cara com esse site. É um site do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e aqui ele dispõe de alguns sensores e suas respectivas imagens para que os seus usuários possam baixá-las. Dito isso, é importante que nós façamos primeiramente o registro, para que a gente consiga acessar esses dados e ter êxito no ato de baixar a imagem. Então você vai clicar aqui em registro, vai preencher o seu nome, seu e-mail, usuário e todos os dados que aqui pedem. Escolha uma senha, confirme essa senha e depois você confirme. Você vai receber um e-mail validando o seu cadastro. Você deverá clicar no link que vai aparecer aí. A partir do momento que você clicou no link, você confirmou o seu cadastro e você pode então acessar o sistema. Para acessar o sistema, você deve vir na aba Acesso, colocar o seu e-mail e colocar a sua senha. E clica em Entrar. Ele vai logar com sucesso aqui. Então já aparece meu nome. Olá, João Edson Costa Ferreira da Silva. Isso quer dizer que eu estou logado. Então, primeiro passo, fazer o registro, o cadastro na plataforma. Em outras plataformas, também vai se proceder basicamente da mesma forma. Acabou de baixar uma imagem PAN aqui. De que forma, professor? Você vai também fazer um cadastro. Isso vai se confirmar por e-mail e você vai poder acessar a plataforma e baixar as suas imagens no respectivo sensor. Está disposto aqui o sensor Amazônia 1, Sibers 4A, Sibers 4, Sibers 2B, 2 e esse recurso SAT-1. Então, eu posso escolher qual sensor eu vou trabalhar. Eu estou vendo que está escrito aqui, por exemplo, Sibers 4A MUX-L2DN. O que será que significa isso? Aqui WFI, aqui WPM. Então hoje nós temos condições de jogar no Google, fazer uma pesquisa de maneira simples. O que quer dizer sensor Sibers 4A MUX? E você vai encontrar explicações sobre isso. Isso aqui se refere basicamente à câmera do sensor, ok? E eu sei aqui, por natureza e pelas características técnicas do site, que a câmera MUX é uma câmera brasileira com resolução espacial de 16,5 metros, largura de faixa imagiada 95 km, WFI 55 metros, 684 km, WPM 8 metros, multiespectral e 2 metros pancromática. Então, na aula passada a gente falou um pouquinho sobre isso. E 92 km de largura da faixa imagiada. Então, veja bem. O sensor tem essas características. E eu preciso, então, refletir qual é o meu desejo, qual é o meu trabalho, para poder aplicar isso no meu trabalho. Volto a dizer, não existe imagem boa, não existe imagem ruim. O que existe é a imagem para uma finalidade específica que eu quero exercer. Beleza? Muito bem. Então, o que a gente vai fazer? Vamos utilizar as melhores câmeras aqui, ó, WPM. Então, esse é o primeiro passo.
escolher qual sensor eu quero trabalhar. Ou melhor, as imagens de quais sensor eu vou baixar. Depois eu vou para a aba Consulta. E aqui você vê que está escrito Norte, Sul, Oeste e Leste. Isso aqui nada mais é a área de recobrimento que eu desejo consultar. Por exemplo, eu quero imagens de Cáceres. Eu venho aqui, ó, já visualizei Cuiabá, vou dar um zoom aqui pertinho de Cuiabá, já apareceu Cáceres, então vou dar um zoom aqui, legal. Então eu quero que o meu sensor, ou melhor, que as minhas imagens recobram esta área aqui. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó, desenho um retângulo, cliquei, posso clicar num primeiro ponto e arrastar. É essa imagem que eu quero, é essa área da imagem que eu quero que o meu sensor traga imagens para mim? Não é. Posso fazer de novo e melhorar aqui a minha área. Legal? Então, primeira coisa é trabalhar com a localidade que eu desejo que a minha imagem recubra. Depois, o início dos dados e os finais dos dados. O satélite tem um período de revisita. Logo, ele vai ter, dentro de um determinado período, várias imagens. Ou não. Depende se esse período é curto ou não. Tá? Então, imagine que eu quero consultar imagens aqui que vão de 2025, mês 3, dia 16. Ou seja, de um ano atrás até esse ano. Beleza? Então, eu quero consultar essas imagens. E qual que é a cobertura máxima? Essa cobertura máxima se refere à quantidade de nuvens em porcentagem que pode ter na minha imagem, tá? Então eu vou colocar que é uma cobertura máxima de 10%, beleza? O número de cenas por dataset, eu posso colocar aqui. Aliás, eu acho que eu trouxe aqui uma informação limitada de cobertura máxima. E depois eu quero fazer uma errata se eu estiver errado, mas eu vou testar aqui agora. Para mim isso aqui é cobertura de nuvem, sempre for. E eu vou ser sincero com você, eu não quero gravar esse vídeo de novo não, eu acho que ele está bonitinho. Mas eu quero testar agora isso aqui, tá bom? Vou testar junto com vocês. Diz que quem sabe faz ao vivo, né? Então vou testar se é a cobertura máxima da imagem ou se é a cobertura máxima de nuvens. Eu acho que é de nuvens, tá? E o número de cenas por dataset, 100. Então vou clicar aqui no filtro. Ele vai consultar a base de dados e vai colocar aqui, olha só. Para essa data, para esse intervalo de tempo, beleza? Com essa condição que eu acabei de colocar, ele tem essa imagem, essa imagem, essa imagem, essa imagem. Olha, essa imagem aqui, ela está cobrindo muito pouquinho, tá? Então tem que ficar atento a isso. Por quê? Porque se cobrir um pouquinho aqui, ele já coloca aqui. Beleza? Essa imagem e essa imagem. Ó, essa imagem já possui algumas nuvens, tá? E essa imagem possui alguns também, menos que 10%. Bom, para testar aquilo que eu falei de maneira rápida, cobertura máxima de nuvens 10%, eu vou diminuir isso aqui. Eu vou colocar 0. Ou seja, não pode ter nuvem nenhuma. Ou seja, apareceu imagem que não tem nuvem nenhuma. Então é nuvem mesmo. Beleza? Certo? Agora vamos
fazer o contrário. Vamos colocar até 50%. Vamos ver se aparecem mais imagens com nuvem. Apareceu algumas imagens que não apareceria. Então é a cobertura de nuvens mesmo. Gente, às vezes a gente se confunde, fica algum tempo sem mexer e aí acaba se confundindo. Então realmente a cobertura máxima de nuvens, tá? Eu gosto de deixar aqui em valores 5, 10%. Já tá bom porque às vezes você tem imagens boas também. Então, por exemplo, essa imagem é uma imagem boa, tá? Sem nuvem, uma imagem que recobre a área que eu quero e etc. Legal? Dito isso, o que eu vou fazer? Eu quero baixar essa imagem. E aí vocês vão entender uma coisa importante agora. Quando eu baixo uma imagem, eu não baixo uma imagem assim, com essa cor. Eu baixo cada banda da minha imagem. Então eu vou baixar a banda pancromática, a banda red, a banda green e a banda blue, ok? E se eu tivesse outras bandas nesse sensor, outras bandas, desculpa, tá? Então o que eu vou fazer? Vou clicar aqui, ó. Já foi adicionado. Clico aqui e aqui aparece alguns dados da minha imagem. O primeiro dado que aparece aqui, ó, Cibers 4A, WPM 21, aparece aqui a data. Então ela é de julho, dia 14 de 2025. E aqui aparece para mim quem? A pan cromática, ele traduziu aqui como frigideira, mas a pan. Aqui aparece um arquivo XML da pan. Aqui o azul, o verde, o vermelho, o infravermelho e os seus arquivos XML, que possuem as características ali da banda, algumas informações, tá? Então, para baixar, você pode clicar aqui em baixar links. Você vai poder aqui entrar depois na pasta e baixar o link, ou você pode baixar aqui direto, tá? Chega, clicou aqui, ó. Ele vai começar o processo de baixar aqui uma banda, tá? E aí depois você vai poder trabalhar com cada arquivo, lembrando que cada arquivo é uma banda dentro do software de sua preferência, ok? Então aqui, ó, já baixou aqui, legal? Então a banda, se você tentar abrir essa imagem vai aparecer tudo preto para você. Perceba que a imagem pancromática banda 0 é uma imagem bem mais pesada, porque é uma imagem que possui resolução espacial maior. Então, tudo isso que nós estamos aqui fazendo, na verdade, é para reforçar o conhecimento. E, claro, dar oportunidade para que você saiba baixar aí uma imagem de satélite, tá? Por que eu estou dizendo isso? Que é mais importante para você adquirir um conhecimento? Porque nós vamos trabalhar com o Google Earth Engine. E o Google Earth Engine, ele trabalha com um modo de seleção de imagens que está ali dentro do próprio sistema, que é o Image Collection. Então você consegue acessar aí a coleção de dados pelo próprio sistema. E isso é muito bom, isso garante algumas facilidades para nós, como por exemplo essa coisa de você ficar baixando imagem, trabalhando com arquivo. Lá você consegue trabalhar de uma maneira mais robusta, pelo menos no meu entendimento. Professor, isso aqui é algo que não é plausível, que não é aplicável na nossa área? Muito pelo contrário, isso acontece todo dia, baixar imagens e etc. Mas nós vamos tender a trabalhar de uma outra forma. E talvez em outros componentes curriculares você vai usar exatamente isso que eu estou fazendo. Então, que fique claro que não existe um melhor ou pior, tá? Nós, no sensoriamento remoto, aqui vamos para essa linha do Google Earth Engine, até para que você se diferencie no mercado, tá? Porque nós trabalhamos também com QGIS, com ArcGIS, temos acesso a essas ferramentas, mas eu vou deixar para as outras componentes curriculares passearem por esses softwares. Beleza? Dito isso, eu fico por aqui e até a próxima.